Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil. Começa mais uma semana aqui com o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Com a gente na atualização das notícias, na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa segunda-feira para você, para todo mundo que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Um abraço para todo mundo que nos acompanha pela rádio, pela internet, no Brasil e no mundo. Boa tarde para a Laura, boa tarde para você que mora nesse país em que um ex-presidente da República precisa ser lembrado que, se não cumprir medidas determinadas pela Justiça, ele vai acabar preso a qualquer momento. Pois é, Alexandre Moraes, Xandão, teve que esclarecer hoje para o Jair Bolsonaro que o veto para usar as redes sociais, obviamente, inclui as redes sociais de terceiros. Então, se ele dá entrevista, ele está burlando a determinação do Supremo, que é para o Bolsonaro parar de atacar, parar de usar as redes sociais, os meios que ele costuma utilizar, para atacar a justiça e a democracia no Brasil. Já já nós vamos falar sobre isso. Hoje mesmo estava prevista uma entrevista coletiva, o Jair Bolsonaro ia seguir fazendo barulho. Se continuar assim, vai acabar preso antes do fim do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Já já voltamos a esse tema importantíssimo. Bem, o esforço para unificar governantes da esquerda e da centro-esquerda, especialmente na América Latina. Hoje, o presidente do Brasil participou de uma reunião no Chile, em Santiago do Chile, para discutir os avanços da extrema-direita no mundo. Está aqui a fotografia do evento em Santiago. O evento foi organizado pelo presidente chileno, o Gabriel Boric, e contou com a participação, além de Lula e de Boric, de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, aí a chegada de Lula, a hora que foi recebido pelo presidente chileno, mas além deles dois, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Yamandu Orsi, novo presidente uruguaio, né, e um discípulo de Pepe Mujica, e o primeiro-ministro, ou como ele é chamado na Espanha, o presidente do Conselho de Ministros da Espanha, Pedro Sánchez. Então, os 5 governantes de esquerda e centro-esquerda. Na véspera desse encontro, aqui nós temos a imagem dos 5 já se aproximando na hora da conversa, da entrevista coletiva, mas na véspera da reunião, eles publicaram um artigo que é uma espécie de manifesto em defesa da democracia. E a Laura Couto tem mais informações sobre esse artigo. Laura. Rodrigo, Lula, o Petro, o Boric Sánchez e o Orsi assinaram um artigo manifesto com o título Democracia Sempre, tratando de temas como democracia, claro, multilateralismo, combate contra as desigualdades e contra a desinformação. No texto, eles alertam para a erosão das instituições, o avanço dos discursos autoritários impulsionados por diferentes setores políticos na democracia. O quinteto de líderes também alerta para como a democracia se torna frágil, caso não seja cuidada com atenção. Eu vou ler aqui um trecho do artigo manifesto, abre aspas. Hoje nos reúne a certeza compartilhada da necessidade de melhorar a resposta do Estado às demandas dos nossos povos e governar com eficácia, com justiça e com direitos, com democracia sempre, com a convicção de que defender a democracia nesses tempos difíceis não é apenas resistir e proteger, mas propor e seguir avançando. Essa é a tarefa urgente do nosso tempo, Rodrigo. É isso, então a gente teve esse artigo, né, que foi um pouquinho antes do encontro lá em Santiago. A conjuntura é muito séria, né, porque são governantes de partidos de centro-esquerda, mas estão sob ataque da direita e da extrema-direita, especialmente no Chile, no Brasil, também na Colômbia. Conjuntura muito séria, mas Lula teve um momento de descontração hoje, lá em Santiago. Nós vamos ver a imagem aqui, olha como é que o Lula chega, olha como é que ele chega. Vale a pena olhar para a tela agora e acompanhar essa imagem, quem estava só nos ouvindo, olha de novo aí. O Lula dá uma corridinha, né, para ocupar o púlpito ali onde já estavam os outros 4 estadistas. Serve também como um recado, né, para aqueles que duvidam que ele possa encarar uma campanha de reeleição no ano que vem, com quase 80 anos, o Lula mostrando aí que está em boa forma. Mas no encontro de hoje, o presidente brasileiro discursou ao lado dos outros 4 governantes, fazendo a defesa da atuação conjunta contra o extremismo, uma alfinetada clara
né, no assédio de Trump contra o Brasil. Vamos ver um trecho da fala de Lula. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. E no mesmo encontro, o presidente Lula também falou sobre liberdade de expressão, que é algo muito defendido pelos extremistas de direita, para terem liberdade de atacar qualquer um, né, inclusive para praticar crimes. Vamos ver esse trecho também da fala de Lula no Chile. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Está aí a fala de Lula, o registro nesse importante encontro que reúne esses estadistas da centro-esquerda, vamos dizer assim, né? Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro ia participar de uma coletiva na Câmara dos Deputados ao lado da bancada do Partido Liberal, no primeiro dia útil, usando a tornozeleira eletrônica. Mas parece que não rolou a participação de Bolsonaro. Pouco antes da coletiva, saiu uma nova decisão de Alexandre de Moraes, ampliando as restrições das medidas cautelares a que Bolsonaro está submetido. Laura Couto tem mais detalhes sobre essa decisão de agora há pouco do Alexandre de Moraes. Laura. Rodrigo, em um despacho agora à tarde, o Moraes detalhou que a proibição do Bolsonaro referente ao uso das redes sociais inclui também as transmissões ou transcrições de entrevistas em qualquer uma das plataformas digitais. Eu trouxe aqui um trecho da nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, abre aspas, a medida cautelar de proibição das utilizações das redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros impostas a Jair Messias Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Isso pode mudar bastante a estratégia bolsonarista, né, Rodrigo? Pode mudar, Laura, porque se o Bolsonaro resolver confrontar essa decisão do Supremo, está escrito aí, o Alexandre de Moraes botou por escrito, vai preso. Mas pode ser que ele escolha isso, adiantar a prisão para aumentar a mobilização frente a estas manifestações que eles estão convocando para os próximos dias. Só lembrando, né, que o presidente Lula, quando foi preso injustamente lá pela Lava Jato, quis dar entrevista em 2018 e foi proibido, não pôde dar entrevista, não pôde. Só em 2019, depois de muita insistência, recurso para o Supremo aí, liberaram o Lula para dar entrevista. Alexandre de Moraes está dizendo, o Jair Bolsonaro, se quiser falar, tem que ter autorização, não pode sair assim, freestyle, vou sair falando. Ah, estou com a tornozeleira, mas eu falo com quem eu quiser. Não, ele está sob medidas cautelares com um pé já dentro da prisão. Se quiser adiantar a prisão, pode ser que ele siga confrontando o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro estava, pelo menos agora há pouco, na Câmara dos Deputados e se reuniu com a bancada do Partido Liberal para articular essa mobilização. E durante o encontro ele foi recebido como se fosse o grande líder da extrema-direita. Na verdade ele é, mas foi recebido aos gritos e tal. A gente tem um registro aqui desse momento em que ele é recebido pela bancada do PL. Vamos mostrar aqui? Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Todos! Para todos! Muito bem. Nós vamos então ao vivo para o Congresso Nacional para conversar com a Heloísa Vilela, que está acompanhando a movimentação da extrema-direita da bancada do PL. Elo, Bolsonaro, então, resolveu não confrontar, não está participando desta coletiva. O que você pode trazer para a gente desse encontro do PL, que a gente mostrou as imagens, o Bolsonaro participou, mas tem essa decisão agora do Alexandre de Moraes, não pode dar entrevista, participar de entrevistas, é isso, né?
Não pode, ele resolveu obedecer, acho que ficou com medo da cadeia. Vou sair até da frente para você ver o que está acontecendo aqui, ó. Essa aqui é a entrevista coletiva do PL, essa movimentação toda aqui na Câmara dos Deputados. Eles acabaram de anunciar que vão fazer uma mobilização aí para o dia 3 de agosto em todas as capitais do Brasil e tal. Então, com uma série de decisões aqui, criaram 3 comissões, uma comissão de comunicação entre todos os deputados da oposição, uma comissão de mobilização aqui na Câmara e uma outra comissão de mobilização no país em prol da pauta deles. Qual é a pauta deles? Anistia já e, claro, mudar o fórum do julgamento do Bolsonaro para que ele seja julgado em outro fórum e não no STF. A senadora Damares Alves ainda disse que a pauta no Senado agora é impeachment de Alexandre de Moraes. E vou te falar, Rodrigo, hoje de manhã, quando eu comentei sobre essa reunião aqui, eu falei, eu duvido que eles consigam juntar 40 representantes aqui na Câmara dos Deputados, até porque a Câmara está em recesso. Quantos iam voltar para esse teatro todo aqui? Bom, contei 30 ao todo, 28 deputados e 2 senadores, Damares Alves e a Magno Malta. Então, mas eles têm a firme intenção de ir em frente e tentar mobilizar algum tipo de apoio. Mas o que a gente vê é o tamanho do apoio que a extrema-direita tem hoje aqui, 30 representantes, né, Rodrigo? Então, já foi bem maior. Eu acho que isso aqui, para muito além de uma demonstração de força, é, pelo contrário, uma demonstração de fragilidade, do quanto que essa base de extrema-direita rachou de uma vez. Heloísa, e você conseguiu registrar alguma coisa, a reação deles a essa decisão de hoje do Alexandre de Moraes? Porque eles contavam com a presença do Jair Bolsonaro nesta coletiva, né? Algum deles já se pronunciou sobre isso, quer dizer, eles estão agora subindo o tom, né? Pedindo abertamente, já estavam, mas agora vão iniciar uma campanha pelo impeachment do Alexandre de Moraes. O que eles dizem desta observação de hoje do Alexandre de Moraes de que o Bolsonaro não pode usar as redes nem dando entrevista? Rodrigo, eu vou perguntar para você, pode me dizer, o que eles disseram? Aposto que você sabe, não tem nenhuma novidade no discurso. Ditadura e tal, é a ditadura da toga. Isso, é a ditadura da toga, é a censura, isso nunca aconteceu na história desse país. Ele é o grande injustiçado. A gente sabe, como você bem lembrou no começo do programa, que o presidente Lula não pôde se pronunciar na cadeia até passadas as eleições, né? Então, foi isso. Ó, você está vendo, o pessoal está dispersando aqui agora, terminou a coletiva, mas eles repetiram toda aquela história que você já conhece da ditadura da toga, da censura, e agora falando de maneira muito incisiva no impeachment do Alexandre de Moraes. Mas, ó, eu te falo honestamente, não vi nenhuma novidade, não falaram nada que eu já não tenho ouvido 450 vezes. Elô, de manhã você esteve lá no Supremo acompanhando, porque ainda está naquela fase das testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4. Tem um fato aqui que a nossa produção, a nossa equipe chamou a atenção. Além dessa questão das testemunhas, se você quiser trazer algum fato que você julgue mais importante, mas o ministro Fux não deu o voto dele até agora, né, Elô? Porque na primeira turma, quando o Alexandre de Moraes tomou aquela decisão das medidas cautelares, rapidamente, Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia confirmaram e apoiaram a medida, que já não é uma medida do Alexandre de Moraes, é uma medida que tem maioria na primeira turma. Mas o Luiz Fux até agora não deu o voto dele. É verdade que os ministros não são obrigados a votar, ele pode constar como ausente. E é verdade também que ele foi poupado nessas medidas adotadas lá pelo Trump. Então, como é que você vê isso? No Supremo se falou hoje sobre isso, o Fux vai tentar permanecer nesse grupo daqueles que são poupados pelo Trump, ficar do lado dos bolsonaristas, é isso? Olha, eu não vou arriscar um palpite, porque está todo mundo no Supremo esperando essa decisão, que pode vir até 1 minuto antes da meia-noite. Ele tem prazo até 1 minuto antes da meia-noite, então ele ainda pode votar. E está todo mundo entrando no plenário virtual cada 30 segundos para ver se o voto dele já entrou, para pelo menos saber se ele vai acompanhar o relator ou se ele vai divergir. Então ainda tem prazo, não dá para dizer, mas pode ser que ele queira permanecer no lado favorável aí do Donald Trump, né? Não sei, é difícil, sabe, Rodrigo, porque é toda a primeira turma, vai ser bem complicado ele não votar ou votar divergindo
né, dos outros ministros. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Agora, hoje lá no STF, agora de tarde, 2 horas da tarde, teve o depoimento do delegado Shore, é o delegado que assinou o indiciamento do Bolsonaro, tanto no caso das joias, como da carteirinha de vacina, como na tentativa de golpe. E ele foi chamado por advogado, que é, na verdade, um ativista de extrema-direita, que queria tentar intimidá-lo, dizer que ele forjou aquela ida do Felipe Martins para os Estados Unidos, que na verdade nunca aconteceu, alguém colocou aquele dado no computador da imigração dos Estados Unidos, é uma história que até hoje não está muito bem contada, mas eles ficam tentando jogar isso, a extrema-direita fica tentando jogar isso no colo da Polícia Federal. E o delegado não permitiu e o juiz também não. Agora, o melhor de tudo foi que o delegado investigou muito a movimentação do Felipe Martins. E ele pediu os dados do Uber para ver toda a movimentação dele aqui em Brasília. E o Uber só mandou dados até setembro. Outubro e novembro não mandou nada. E foi quando ele foi para o Alvorada apresentar a minuta do golpe para o Bolsonaro, etc. E hoje esse advogado de extrema-direita descobriu que ele juntou aos autos uma papelada, uma documentação do Uber muito mais completa, que ele pediu mais tarde e o Uber entregou. Novembro, outubro. E aí o delegado Shore agradeceu a ele, porque a papelada confirmou tudo que ele disse no indiciamento da Polícia Federal. Foi divertidíssimo, Rodrigo. Quer dizer, mais uma vez os bolsonaristas fazendo prova contra si, né? Já fizeram com vídeo, o Eduardo Bolsonaro está fazendo de novo, e nesse caso que você contou aí pra gente também. Elô, queria te agradecer, você está entrando ao vivo aí com a gente, terminou, já estou vendo ali ao fundo, já desmontou o circo bolsonarista ali ao fundo, você disse que foram 30 pessoas, relativamente pouco, né, para uma bancada que tem 90, então 1/3 mais ou menos da bancada do PL, mas já se esvaziou esta entrevista que acabou não tendo a presença do Jair Bolsonaro. Elô, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no ICL Urgente. De nada, até já. Até já. Muito bem. Nesse fim de semana também teve manifestação esvaziada, né, dos bolsonaristas. A gente tinha até separado umas imagens aqui, mas vocês viram. Coletiva, eles sobem o tom, 30 pessoas, tem que ver dos 90 quantos vão topar essa briga total, luta total contra o Supremo Tribunal Federal. A gente tinha separado algumas imagens, não sei se dá tempo de mostrar aqui, as imagens do fim de semana, só para colocar aqui no telão, da manifestação em Brasília. Eu conversei com algumas pessoas lá de Brasília, entre 500 e 1.000 pessoas aproximadamente. Olha aí, a imagem aérea dá bem uma dimensão. Não chegaram, acho que, a 1.000 pessoas. De baixo, essa imagem de baixo dá a impressão que tem mais. Mas quando você olha a fotografia de cima que nós acabamos de mostrar, você vê que não chegaram a 1.000 pessoas ali no eixo sul. Terminou em frente à região onde fica o Banco Central ali em Brasília. Uma manifestação em favor do Donald Trump. Esses são os bolsonaristas. Não tem a menor vergonha mais. Seguindo na editoria aqui de notícias sobre golpistas, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, também hoje revogou prisão domiciliar que havia de 2 mulheres condenadas por participar dos atos golpistas do 8 de janeiro. Segundo o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, por isso que é importante o Jair estar lá com a tornozeleira. Segundo o monitoramento das tornozeleiras, as golpistas Iraci Nagoshi, de 72 anos, e Vildete Guardia, de 74, violaram as regras do benefício da prisão domiciliar. Laura Couto, que história é essa? Como é que foi isso, Laura? Rodrigo, a medida não foi descumprida só uma vez pelas senhoras golpistas. A Iraci quebrou as regras da prisão domiciliar mais de 900 vezes só em 2025. As violações incluem saída do domicílio, ficar sem bateria na tornozeleira e falta do sinal do GPS. Só no dia 2 de junho, a domiciliar foi descumprida 40 vezes pela Iraci. Já a Vildete Guardia violou as condições da prisão domiciliar em 20 datas diferentes. Um pouco, né, Rodrigo, comparado aos 900, mas ainda assim, na decisão, o Moraes determinou o retorno da Iraci e da Vildete ao regime fechado por considerar que as duas desprezam a justiça, Rodrigo. É isso, ele tinha dado benefício da prisão domiciliar desde que cumpridas certas regras. Vale a mesma coisa para o Bolsonaro. Não está preso, tornozeleira, desde que cumpridas determinadas regras. Se descumprir, vai em cana. Não tem conversa. É só para a gente entender o que pode acontecer com o Jair Bolsonaro nos próximos dias. Bom, o mistério do pendrive chegou ao fim, né? Vocês lembram que foi encontrado um pendrive no banheiro? Quem é que guarda pendrive no banheiro? Mas enfim, foi encontrado um pendrive lá no banheiro da casa do Jair Bolsonaro.
Mas os investigadores da PF concluíram a análise, disseram que tem um conteúdo ali irrelevante, não tem nenhum interesse para a investigação. No dia da operação, na sexta-feira, o Bolsonaro chegou a responder a nossa repórter do ICL, que não fazia ideia do que tinha dentro do pendrive, que ele ia perguntar para a Michele, né? Agora o foco da polícia, da perícia, parte para o celular do ex-presidente, que também foi apreendido pela PF. A Juliana Dalpiva já disse aqui, o Bolsonaro muda de celular o tempo todo justamente para não deixar ali registros, mas vai saber, pode ter escapado alguma coisa, especialmente nas conversinhas dele com o filho lá nos Estados Unidos. Falando nele, hoje oficialmente Eduardo Bolsonaro teria que tomar uma decisão sobre continuar com seu mandato de deputado federal ou renunciar ao cargo. Isso porque, de acordo com o regimento interno da Câmara, a licença de 120 dias terminou ontem, domingo, mas Eduardo afirmou que não vai renunciar ao cargo. Vamos ver o que ele disse? Abre aspas. Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato, pelo menos, até os próximos 3 meses. O que acontece agora é que o deputado pode ser cassado por faltas, já que não tem previsão de retornar ao Brasil. Segundo o regimento, qualquer deputado que faltar mais de 1/3 das sessões no ano, pode ser cassado. Quem decide a perda do mandato é a mesa da Câmara. É uma falta de respeito com os brasileiros, empurrando com a barriga, ganhando salário, sem trabalhar, morando em outro país. Esse é o patriota Eduardo Bolsonaro. Agora ele está gastando seu tempo atacando as instituições brasileiras numa live no YouTube. No fim de semana, diz que fará de tudo para tirar Alexandre de Moraes do STF. Reiterou esta ameaça. Laura Couto. Rodrigo, essa live do deputado federal autoexilado, o Eduardo Bolsonaro, aconteceu no domingo. Entre outros ataques, o Eduardo reforçou que seu objetivo principal agora é tirar Alexandre de Moraes da corte, do Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um trecho do que ele disse, abre aspas, toda hora a gente tem que expor o nível da várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isso também. Tá, Moraes? Quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do Poder Judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Coitado, Rodrigo, eu quase fiquei com dó, mas só quase. O Eduardo Bolsonaro, nessa live, também fez ameaças à Polícia Federal. E o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, ele reagiu, afirmando que recebeu com indignação a covarde tentativa de intimidação, mas que nenhum investigado vai intimidar a Polícia Federal. Além disso, o Andrei Rodrigues, o diretor da PF, disse que a fala do Eduardo Bolsonaro vai ser incluída no processo contra o deputado. Rodrigo. É isso, Laura. Fez prova contra ele mesmo de novo. Acabou de contar a Heloísa Vilela como é que o advogado aí ajudou a fazer prova contra o cliente dele, o advogado do Felipe Martins, porque colocou ali registros do Uber, ajudando a confirmar a tese da Polícia Federal de que o cliente dele teve no Palácio da Alvorada para levar a minuta golpista. Agora é o Eduardo Bolsonaro, acusado de conspirar contra o Brasil, vai para uma live e conspira ao vivo, diz que vai atacar o Supremo, que não respeita as medidas do Supremo Tribunal, está fazendo provas contra ele mesmo. É o perfil da família Bolsonaro, que aposta claramente num segundo 8 de janeiro. Eles estão tentando de novo. Não ficaram contentes com uma tentativa de golpe, estão tentando a segunda. Pessoal, o tarifaço de Donald Trump está saindo pela culatra, hein? Essa não é avaliação aqui nossa, não. É de uma coluna do Washington Post sobre a intimidação de Trump contra o Brasil. Está aqui, ó. Trump's bullying of Brazil is backfiring, ou seja, é um tiro no pé, se a gente fosse traduzir para o português, O artigo afirma que os diplomatas norte-americanos veem a decisão de Trump como um tiro no pé, principalmente em relação ao lema de país da democracia. Um oficial do Departamento de Estado disse para a coluna do Washington Post que é difícil conceber uma ação que o governo Trump poderia tomar na relação com o Brasil que fosse mais prejudicial à credibilidade dos próprios Estados Unidos da América na promoção da democracia, sancionando uma Suprema Corte de um outro país, por não gostar das opiniões judiciais ou das decisões judiciais da Suprema Corte brasileira. O artigo ainda ressaltou o protagonismo de Lula ao bater de frente contra o Washington e da campanha Brasil é dos brasileiros. A coluna do Washington Post comentou também que Moraes parece inabalável diante dos ataques e das sanções prometidas
por Donald Trump, né? Falando em economia, importante, pessoal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista exclusiva para Eduardo Moreira aqui no ICL, falando sobre a estratégia do governo na tentativa de cobrar mais impostos dos super ricos. Esse e outros temas na entrevista exclusiva de Fernando Haddad para Eduardo Moreira, que vai ao ar hoje, às 7 horas da noite, logo depois do N2. Não perca a entrevista feita aqui pelo Edu para o ICL. Noticiário internacional. Mais um dia de guerra pesada no leste europeu. Olha, durante a madrugada desta segunda-feira, a Rússia lançou um forte ataque contra a Ucrânia, atingindo a capital, Kiev. O Kremlin utilizou mísseis balísticos e também drones. Imagens postadas nas redes sociais mostram uma estação de metrô em Kiev que amanheceu sob uma nuvem de poeira devido às explosões. A gente tem as imagens, olha aí, os passageiros na plataforma de metrô, quem estiver nos acompanhando aqui só por áudio, olha, essa imagem é forte, porque eu que uso muito metrô aqui de São Paulo, você fica imaginando, você está ali no subterrâneo e de repente sai e a estação está tomada por fumaça, foi atacada, né? Aquelas primeiras imagens eram as mais fortes, aqui depois foi a destruição que ficou, o susto aí de quem estava, inclusive, buscando o subterrâneo, o metrô, por ser uma área mais protegida durante os ataques aéreos. Então, é um momento bastante sério da guerra Rússia contra a Ucrânia. Está feito o registro aqui desse ataque lá na capital, hein? É a capital ucraniana, Kiev. Serviço aqui no ICL urgente, atenção, hein? Devolução dos descontos indevidos no INSS. Essa devolução começa a ser feita na próxima quinta-feira, 24 de julho. Atenção você que tem pai, mãe, irmão, avô, parente, alguém que você conhece, vizinho, que teve esse desconto e precisa ter o dinheiro de volta. Começa a devolução na quinta-feira, então presta atenção na conta, ajuda o seu conhecido, seu pai, seu avô, seu tio, quem quer que seja, né, sua tia. A medida vale para quem tiver aderido a até esta segunda-feira, hoje, ao acordo proposto pelo governo federal. Segundo o INSS, cerca de 600 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo para receber o dinheiro de volta. O prazo vai até 14 de novembro e o reembolso será feito na conta em que o benefício é pago por ordem de adesão. Quem aderir primeiro, receberá primeiro. Se você ainda não viu isso, ajude a pessoa conhecida, aposentada, a aderir para receber de volta os valores indevidos. Pessoal, essa semana entramos em contagem regressiva, hein? Contagem regressiva para uma revolução aqui no ICL. O ICL Eterno, este domingo, com Eduardo Moreira, 8 horas da noite. Como é que você participa? iclurgente.com.br. Digita iclurgente.com.br ou vem aqui, ó, põe o QR Code que está aqui na tela, né? E aí abre um campo, você põe o seu e-mail e com esse e-mail a equipe do ICL vai te avisar no domingo. Ó, é hoje. Mas o que é ICL Eterno? É um conjunto de medidas, um conjunto de ações na educação, no entretenimento e também no jornalismo. O tripé aí do ICL. E uma nova forma de adesão para você ajudar a manter esse projeto do ICL cada vez mais forte. Por isso o nome, ICL Eterno. Você vai entender no domingo. Eu faço o convite, digita, por favor, iclurgente.com.br, você se inscreve e no domingo você fica sabendo de tudo. Obrigado mais uma vez, Laura, pela participação aqui ao vivo no ICL Urgente. A gente volta amanhã. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, daqui a pouquinho, Gabi Varela e Chico Sá aqui no N2. Obrigado, gente. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não.
Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço que